A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo e orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos a Deus todos os dias em oração, em clamor, pedimos a bênção de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos a bênção de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a proteção, os livramentos, a bênção de Deus, pedindo a Deus todos os dias o milagre, a proteção de Deus. Amados, a Bíblia diz que nós vivemos no mundo jaz do maligno. Vivemos num mundo onde a maldade, a perversidade está aumentando a cada dia. Nós vemos muitas pessoas perdendo a humanidade, a razão, perdendo o amor, aonde a Bíblia diz que o amor de muitos está se esfriando. E assim nós vemos quantos tipos de maldades, quantos tipos de crimes sendo cometidos. Nós vemos muitas pessoas perdendo o amor, perdendo a humanidade. Nós vemos situações que não podemos entender, de maldades, de perversidades. Por isso devemos pedir a Deus proteção e livramentos a Deus todos os dias. Também vemos problemas climáticos, guerras, rumores de guerras, doenças, epidemias. Quantas situações terríveis aumentando a cada dia. Por isso que a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, o amanhã não pertence a nós. Só Deus sabe qual o dia, qual a hora que uma pessoa vai partir, porque o amanhã pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os vossos corações. Quantas pessoas estão ouvindo a voz de Deus e estão endurecendo os seus corações? Pessoas que abandonaram a sua fé, pararam no meio do caminho, pessoas que ouviram a palavra e foram tocadas pelo Espírito Santo, mas estão resistindo.
Quantas pessoas estão resistindo em voltar para os caminhos do Senhor, estão resistindo para voltar para Jesus? Quantas pessoas estão paradas, desanimadas, desacreditadas, desmotivadas, e precisam voltar para o caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho de verdade e vida, como diz em João 14:6, aonde Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É preciso aceitar a Jesus Cristo, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, para ter um encontro com Deus de Israel. Muitas pessoas acham que podem ser salvas do seu jeito, apenas dizendo da boca para fora: ah, eu sou de Deus, eu creio em Deus, mas não tomam uma atitude, uma posição na sua vida, do aceitar o Senhor Jesus Cristo e aceitar os seus ensinamentos, aceitar Jesus como o único Senhor e o único Mestre, o Todo-Poderoso, aquele que tem um ensinamento para a sua igreja. Amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo obedece ao Senhor Jesus Cristo, porque ela crê que Jesus é o único Senhor e Mestre. Mestre para ensinar. Mas infelizmente, muitas pessoas seguem a vários mestres, menos o Senhor Jesus Cristo. Seguem várias estratégias, vários métodos, várias práticas, menos o Senhor Jesus Cristo. Quantas práticas que vieram do ocultismo, da idolatria, da superstição, que foram introduzidas em várias denominações religiosas citadas, cristãs, evangélicas. Práticas que não vieram do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos ainda em quantas denominações religiosas a falta de amor, a falta de perdão, a falta de misericórdia. Pessoas julgando e condenando porque não fazem parte da sua denominação religiosa. Ah, se você não faz parte da minha igreja, você é um desigrejado, você é um desviado, você é um endemoniado. Assim nós vemos em várias denominações religiosas, aonde tinha pregadores que diziam: só a minha igreja salva, só a minha igreja liberta, só a minha igreja tem cura, só a minha igreja tem milagre, só a minha igreja tem doutrina. Quantos? Porque a igreja era deles. Eles queriam ser donos da igreja e donos do rebanho do Senhor Jesus Cristo, das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Criavam regras, criavam doutrinas, criavam ensinamentos,
conforme o seu jeito, não estando na Bíblia e dizendo, foi uma revelação que o Espírito Santo, que Deus me deu. Quando um líder cria um ensinamento, uma doutrina, uma regra que não tem um apoio na Bíblia, que não tem um alicerce na Bíblia, ele vai dizer, foi uma revelação de Deus. Isto foi uma revelação. Revelações além da Bíblia. E se nós olharmos para a história, nós vamos ver religiões que começaram assim, com revelações além da Bíblia, e criaram outra Bíblia. Nós vamos ver exemplos de algumas religiões que começaram nos Estados Unidos, aonde um líder religioso diz ter recebido placas de ouro, revelações, e ali criou um acrescentar na Bíblia. E assim nós vemos vários líderes, quando criam uma regra que não está na Bíblia, ele diz, isto aqui foi uma revelação de Deus. Amados, a Bíblia diz que Deus não é de confusão. Deus não vai trazer uma regra que nasceu no ocultismo, na idolatria, na superstição, para trazer confusão na sua igreja. Quem é de confusão? Quem quer confusão na igreja? E muitos não entendem. Como a Bíblia diz, um cego guiando outro cego. Assim nós vemos muitos líderes, muitas situações pessoas deixando de examinar as Escrituras, dizendo amém para tudo. Assim nós vemos em várias denominações religiosas, em vários lugares, pastores, líderes criando as suas próprias leis, as suas próprias regras. Muitas vezes com nenhum apoio no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas devemos orar, devemos clamar a Deus, buscar em Deus, pedir a Deus sabedoria que vem do alto. Que Deus venha abençoar todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Oramos para que Deus venha nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo tipo de mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos proteção, milagre. Que Deus abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos dar saúde. Que Deus venha destruir todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos todo tipo de mal. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Hoje é o tempo de Deus. Não perca este tempo, não perca esta oportunidade. Se hoje ouvires a voz de Deus, volte para o Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Continue orando, clamando e buscando a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém.
amados de Deus,